Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a quinta espiritualidade. Olá, não esqueça de inscrever-se. São Patrício ou Patrick, como é conhecido em inglês, nasceu por volta do ano 385, provavelmente na Britânia Romana, quando o Império Romano estava desmoronando e as Ilhas Britânicas eram um caldeirão de culturas, que hoje corresponde a partes da Inglaterra, Escócia ou País de Gales. Seu nome original era Maewyn Sucata e ele não era irlandês de nascença, o que torna a sua história ainda mais interessante. Filho de uma família cristã, seu pai, Calpurnius, era diácono e seu avô um sacerdote. Mas a vida de Patrício nem sempre foi marcada pela fé. Um detalhe interessante é que ele não foi o primeiro missionário na Irlanda. Antes dele, um bispo chamado Palladius foi enviado pelo Papa Celestino I, em 431, para cuidar dos cristãos que já existiam por lá. Mas Palladius não teve o mesmo impacto. Patrício chegou logo depois e com seu carisma e abordagem única, acabou eclipsando o predecessor. Alguns estudiosos até especulam que as histórias dos dois podem ter se misturado com o tempo. Outro ponto fascinante é que Patrício escreveu em latim rústico, o que mostra que ele não era um erudito refinado, mas um homem prático. Em sua Confessio, ele se descreve como um pecador o mais rude e o menor de todos os fiéis. Essa humildade é parte do que o torna tão humano e admirável. Aos 16 anos, ele foi capturado por piratas irlandeses e levado como escravo para a Irlanda. Lá passou 6 anos cuidando de ovelhas e enfrentando condições difíceis. Foi nesse período de solidão que Patrício começou a se voltar para a espiritualidade. Ele relatou em sua autobiografia chamada Confessio que ouvia a voz de Deus e rezava até 100 vezes por dia. Essa experiência transformadora foi o ponto de virada em sua vida. Após 6 anos, ele teve um sonho em que uma voz lhe disse que o navio estava pronto para levá-lo de volta à liberdade. Patrício fugiu, caminhou cerca de 320 quilômetros até a costa, encontrou o navio e milagrosamente conseguiu voltar para casa. Mas a Irlanda ainda não tinha saído de seu destino. Depois de se reunir com sua família, Patrício teve outro sonho, no qual os irlandeses o chamavam para voltar e caminhar entre eles. Ele interpretou isso como um chamado divino, estudou para se tornar sacerdote, foi ordenado e mais tarde nomeado bispo. Por volta de 432, já com cerca de 47 anos, ele retornou à Irlanda, agora como missionário, determinado a converter os celtas pagãos ao cristianismo. Naquela época, a Irlanda era dominada por druidas e chefes tribais que seguiam uma religião politeísta, cheia de rituais ligados à natureza. Patrício usou sua inteligência e sensibilidade cultural para evangelizar. Ele não destruiu as crenças locais, em vez disso as adaptou. Um exemplo famoso disso é o uso do trevo de 3 folhas, que se tornaria um dos maiores símbolos associados a ele. Vamos falar sobre esse trevo, porque ele é icônico. Diz a lenda que Patrício usava o trevo para explicar o conceito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aos pagãos. Cada folha representava uma parte da Trindade, mas juntas formavam uma unidade. Esse símbolo simples e genial ajudou os irlandeses a entenderem a fé cristã e acabou se tornando o emblema da Irlanda até hoje. Outro símbolo ligado a São Patrício é a cruz celta. Embora ela já existisse antes dele, Patrício a popularizou ao combinar o círculo, que representava o sol, adorado pelos celtas, com a cruz cristã. Essa fusão simbolizava a união entre o paganismo e o cristianismo, mostrando como ele era um mestre em conectar culturas. E claro, não podemos esquecer a cor verde. Hoje, o verde é a cor do dia de São Patrício,
mas isso é mais uma tradição moderna. Na época de Patrício, o azul era mais associado a ele. O verde veio depois, ligado à paisagem irlandesa e ao trevo. O dia de São Patrício é comemorado em 17 de março, a data tradicional de sua morte, que acredita-se ter ocorrido em 461, em Saul ou Downpatrick, na Irlanda. Originalmente uma celebração religiosa, a festa foi ganhando tons culturais ao longo dos séculos, especialmente com a diáspora irlandesa nos Estados Unidos. Hoje, em 17 de março, o mundo se veste de verde. Há desfiles, música, dança e, claro, muita cerveja, muitas vezes tingida de verde. Na Irlanda é um feriado nacional, com missas e celebrações que honram o santo. Em cidades como Dublin ou Rio Liffey, já foi tingido de verde em sua homenagem, e em lugares como Chicago, nos Estados Unidos da América, o rio também ganha essa cor vibrante. Uma tradição curiosa é afogar o trevo. No final do dia, as pessoas colocam um trevo no fundo de um copo e o afogam com uísque ou cerveja antes de beber. É um brinde a São Patrício e a sorte que ele representa. Fora do 17 de março, existem costumes locais na Irlanda que honram São Patrício de forma mais discreta. Por exemplo, em algumas áreas rurais, as pessoas ainda fazem pequenas cruzes de junco ou palha, chamadas Cruz de São Patrício, e as penduram nas portas para proteção. Essa prática vem de uma lenda em que ele ensinou as mulheres a tecer essas cruzes para afastar o mal. Outra tradição é o pão de São Patrício, um pão especial feito com sementes de alcarávia, que dizem ter sido uma receita que ele trouxe de suas viagens. É servido em algumas comunidades durante a quaresma, simbolizando simplicidade e gratidão. Além de Downpatrick e Croagh-Patrick, que já mencionamos, há outros lugares na Irlanda ligados a São Patrício, que valem a pena conhecer. Um deles é Lough-Derg, conhecido como o Purgatório de São Patrício. Esse lago abriga uma pequena ilha onde, segundo a tradição, Patrício teve uma visão do purgatório e do inferno enquanto orava em uma caverna. Desde a Idade Média, peregrinos vão até lá para fazer retiros espirituais intensos, jejuando e rezando descalços por dias. É um lugar de purificação e conexão profunda. Outro local é Armagh, que Patrício escolheu como sua base missionária. Ele fundou uma igreja lá, que hoje é considerada a capital eclesiástica da Irlanda. Acredita-se que ele consagrou o local com um bastão de madeira, que ficou conhecido como o Bastão de Jesus, supostamente dado a ele por um eremita. Este bastão se tornou uma relíquia sagrada, embora tenha sido perdido na história. Agora, vamos aos milagres, porque São Patrício é cercado de histórias incríveis. Um dos mais famosos é o de expulsar as cobras da Irlanda. Reza a lenda que ele as baniu da ilha com um sermão poderoso no topo de uma montanha. Curiosamente, cientistas dizem que a Irlanda nunca teve cobras nativas por causa de sua geografia pós-era do gelo. Mas a história pode ser uma metáfora para ele expulsar o paganismo ou os males da ilha. Outro milagre famoso aconteceu em Tara, a sede dos reis irlandeses. Em 433, durante a Páscoa, os druidas proibiam qualquer fogo antes do ritual deles. Mas Patrício desafiou essa regra e acendeu uma fogueira cristã no topo da colina de Slane. O fogo brilhou tanto que o rei Laogaire o viu e, em vez de puni-lo, ficou impressionado com sua coragem. Esse evento abriu portas para a conversão de muitos líderes locais. Há também histórias de Patrício ressuscitando mortos e curando enfermos, mas essas são mais lendárias e menos documentadas. Sua maior façanha, porém, foi espiritual. Ele converteu milhares de pessoas e fundou igrejas e mosteiros que transformaram a Irlanda em um centro de aprendizado cristão na Idade Média. Agora vamos aos milagres. Além das histórias famosas,
há relatos menos conhecidos que mostram o poder espiritual de Patrício. Um deles é o milagre da pedra de granito. Diz a lenda que enquanto peregava em uma vila, um chefe tribal celta jogou uma enorme pedra contra ele para testá-lo. Patrício fez o sinal da cruz e a pedra parou no ar antes de cair suavemente ao chão, sem machucá-lo. Impressionado, o chefe se converteu na hora, indo com toda a sua tribo. Outro milagre intrigante é o Poço de São Patrício. Em uma região seca, os moradores imploraram por água. Patrício bateu seu cajado no chão e uma fonte cristalina brotou imediatamente. Esse poço existe até hoje em alguns lugares associados a ele, como perto de Clonmel, e é considerado milagroso por fiéis que buscam cura. Há também a história do fogo inextinguível. Durante uma tempestade violenta, Patrício acendeu uma fogueira para aquecer seus seguidores. Apesar da chuva torrencial, as chamas não se apagaram, queimando brilhantemente até o amanhecer. Esse evento foi visto como um sinal divino de proteção e força. Mas nem tudo sobre São Patrício é consenso. Alguns historiadores questionam se ele foi uma única pessoa ou se sua história é uma fusão de vários missionários. Há quem diga que a lenda das cobras, por exemplo, pode ter vindo de um erro de tradução ou de uma metáfora mal interpretada pelos monges medievais que registraram sua vida. Uma curiosidade é que Patrício enfrentou resistência não só dos pagãos, mas também da igreja. Em sua carta a Coróticos, ele critica um chefe cristão que escravizava convertidos irlandeses, mostrando que ele não tinha medo de confrontar até os poderosos. Isso lhe rendeu inimigos, e há registros de que ele foi preso várias vezes por ordem de líderes locais. São Patrício não é só da Irlanda, ele é copadroeiro da Nigéria, graças aos missionários irlandeses que levaram sua devoção para lá no século XIX. Em Montserrat, uma ilha no Caribe conhecida como a Ilha Esmeralda do Caribe, ele também é celebrado por causa da herança irlandesa dos colonos. No campo espiritual, sua oração mais famosa, chamada Couraça de São Patrício, ou Lorica, é um hino poderoso de proteção. Diz-se que ele a compôs para se proteger dos inimigos. Um trecho diz: Cristo comigo, Cristo diante de mim, Cristo atrás de mim. É uma prece que ainda hoje é recitada por quem busca força e segurança. E assim chegamos ao fim desta jornada pela vida de São Patrício. É um jovem capturado pelas tormentas do destino, a um homem que iluminou uma nação com sua fé. Ele nos ensina que a verdadeira força nasce da humildade e da entrega. Seus símbolos, milagres e legado não são apenas ecos de um passado distante, mas convites vivos para que busquemos propósito em nossas próprias provações. Que a presença de São Patrício, com sua luz serena e coragem inabalável, inspire cada um de vocês em seus caminhos. E até um próximo vídeo. Mas antes, se você precisa de ajuda com revisão de trabalhos acadêmicos, especialmente em ortografia e normas da ABNT, Elise Costa é a pessoa certa para procurar.